Oi? Vamos conversar? Reflexão de hoje. Dia 24 de janeiro de 2026. Perdoe os outros. Isso é o que o livro diz, que pessoas de sucesso perdoam os outros. Tema desafiador, eu sempre abro aqui com vocês para refletir. Perdoar é libertar um prisioneiro e descobrir que o prisioneiro era você. Nesse caminho do autoconhecimento, a gente olha muito para o perdão, sempre. Porque, de fato, eu aprendi nessas vivências, nessas experiências, que o perdão é uma das coisas que mais nos prendem, nos bloqueiam de ter uma vida de sucesso. E aqui eu não tô falando utopicamente a vida de sucesso. Sucesso é uma coisa para cada um, é diferente. Quando eu falo vida de sucesso, é de fato alcançar os objetivos que nós desejamos, viver uma vida em paz, colocar a cabeça no travesseiro em paz, sentir prazer pela vida, ter energia, ter vitalidade, enfim, ter bons relacionamentos, sair de uma ansiedade, enfim, viver. Viver com toda essa abundância que Deus nos permitiu ter. E o apego, assim como, aqui fala do perdão, mas eu penso no apego, muitas vezes, a histórias, a características da nossa vida, a gente tem porque a gente não perdoa alguém também, porque a gente fica muito enraizado com alguma coisa. Então, de fato, a gente ouve muito a palavra perdão, aprenda a perdoar. Só que é uma coisa que não é simples. E não é rápido de a gente aprender a fazer. A gente precisa aprender a fazer. E pelo menos eu, na minha vida, eu vou dizer que a forma de aprender a fazer isso, e não é que aprende rápido, e não é que aprende, aplica em todas as áreas e com todo mundo e com tudo que você precisa perdoar. Mas é com o autoconhecimento. É você descobrindo mais sobre si, é entendendo por que você está nas relações que você está, é entendendo por que você estava nas relações que você estava. Quando eu digo relações, diversas dinâmicas da vida, com diversos tipos de ambientes e pessoas. Então, perdoar não é fácil. Perdoar, muitas vezes, é confundido com aceitar aquilo, que foi. E nem sempre é isso. Muitas vezes podemos continuar não corroborando, não estando de acordo com algo que passou, ou com alguém, ou com alguma situação. Mas perdoar, de fato, é entender. Sabe o que mais me ajudou, eu acho? Vou voltar um pouquinho. Quando eu comecei, aqui eu vou falar um pouco da minha experiência, que eu acredito num caminho de que nós criamos 100% da nossa realidade, certo? Coisas boas e coisas negativas na nossa vida, nós criamos a partir daquilo que a gente pensa, que a gente sente, que a gente age. E nem sempre é conscientemente. Então, muitas vezes criamos situações negativas que nem sabemos que criamos, mas criamos. E quando a gente fala em perdoar pessoas, vou trazer aqui pessoas, se a gente parar para pensar que, aquela pessoa fez isso para mim, ou lá no passado meus pais foram assim para mim, meus irmãos foram assim para mim, meu ex-companheiro, minha ex-companheira, meus filhos, meu chefe, um amigo me largou, me traiu, me magoou, me maltratou. Mas qual era a minha parcela de responsabilidade naquilo? Por que eu estava naquela situação? Por que eu estava na mesma sintonia daquela tribo, daquela pessoa, daquela galera, daquela situação? Por que eu estava inserida naquele ambiente? Quem era eu? Como eu pensava? Como eu sentia? Como eu agia naquela época para estar em sintonia com aquilo? Que hoje eu muitas vezes digo só que é a responsabilidade do outro. O outro fez aquilo para mim.
Então, quando eu comecei a entender que eu criava a minha realidade, que eu criei todos os resultados que eu tenho na minha vida hoje, fui eu que criei. E isso nos traz um poder gigantesco, porque eu sei que eu crio também o meu futuro. E só as minhas ações que podem fazer com que o meu futuro seja criado. Quando eu me autorresponsabilizei pela minha vida, por tudo, ficou mais fácil. Não vou dizer que saí perdoando tudo e todos, mas... E até porque eu nem sinto que eu precisei perdoar muitas coisas, mas... As mágoas existem, né? E aí, quando eu entendi isso, parece que ficou mais fácil. Porque eu comecei a trazer a responsabilidade pra mim. Tá, o outro... Eu saí desse lugar de ficar, o outro me magoou. O outro era... o casamento acabou porque o outro era assim. Eu sou assim hoje porque meus pais agiram desta forma. Não. Nós todos estamos inseridos num sistema para nossa evolução. Todas as coisas acontecem na nossa vida para nossa evolução como ser humano, se assim eu estiver aberto a encarar e enxergar todas as situações para olhar para frente e falar, tá, o que eu posso aprender com isso, o que eu aprendi com isso, como que eu vou mudar daqui para frente. Então, acho que todo esse lugar do autoconhecimento, da autorresponsabilidade, trouxe um lugar mais simples para o perdão, vamos dizer assim. Então, hoje, se eu fosse pensar, é mais difícil. Claro que tem e ainda devem existir coisas que eu nem acessei, ou que às vezes até eu ainda tô num auto-engano, que eu acho que eu já superei e tal, e ainda pode ser que eu sinta uma questão de falta de perdão. Mas uma outra coisa também é que a gente só sabe que de fato perdoamos uma situação, alguém, quando a gente encara aquela situação de novo. O que eu tô querendo dizer? Que fugir, às vezes a gente se afasta da situação, não olha, coloca debaixo do tapete e na nossa cabeça é assim, né? Eu tô lá lendo sobre perdão, aprendendo sobre perdão, porque uma coisa é a gente aprender, é o conhecimento. Mas só vira sabedoria depois que eu integro, que eu vivo aquilo, que eu experimento aquilo de verdade. E isso já aconteceu de diversas formas na minha vida, né? Às vezes eu achava, eu já superei isso aqui. Eu já tô tranquila em relação a essa pessoa. Aí encontra essa pessoa na rua, aquele sentimento vem, aquele sentimento revive, aquela situação revive, aquela raiva volta. E aí? Será que já perdoou mesmo? Né? Então, é importante também saber separar, né? Ter o amadurecimento de separar aquilo que a gente acha daquilo que de fato a gente vive, né? E acho que o perdão entra aí, nessa combinação da autorresponsabilidade com também a vivência e com a fé, sabe? A fé tem me ajudado muito e uma coisa que eu percebi ontem aqui, eu falei, caramba, né? Eu falo tanto de Deus, Deus tem feito tanto mais parte da minha vida, a minha intimidade com Deus tem aumentado tanto, mas eu não estou falando de Deus nos vídeos. Hoje já é a reflexão 24 e se eu não me engano, talvez uma ou duas eu tenha falado e tenha chamado a presença de Deus, né? Para estar comigo, para guiar a minha palavra. E olha só, agora quase no final desse vídeo que eu lembrei. Então, uma das coisas que eu vou fazer aqui hoje é agradecer a Deus por eu estar nessa constância aqui de falar com você, de me colocar, de conseguir trazer a minha vulnerabilidade para fora. Porque esse processo também é evolutivo para mim. E, né, de colocar a voz no mundo, de cada vez mais poder ajudar a inspirar pessoas e trazer um pouquinho de reflexão, um pontinho, uma sementinha para alguém que tá aí do lado de lá, né, sentir. Então, eu queria agradecer a Deus por isso. Prometo, vou fazer o meu possível para incluir Deus cada vez mais aqui. E eu estava falando isso por conta da fé, né? A fé ajuda também no sentido de perdão. Eu senti que quanto mais intimidade com Deus eu fui criando, mais a minha fé foi aumentando. Nesse sentido, né? De dar os passos e acreditar que as coisas acontecem de fato. Primeiro, porque eu tenho autorresponsabilidade nisso, mas para a nossa evolução. E aí acho que o perdão também entra com uma facilidade maior por aí. Perdoar os outros não é fraqueza, tampouco uma prova de que você não ficou magoado ou que estava errado em se irritar. Isso é muito legal, porque a gente
Perdoar não significa que você vai deixar de lado aquilo que você sentiu. Pelo contrário, a gente precisa sentir, a gente precisa colocar em palavras e em sentimentos a raiva, né, o choro, a tristeza, porque se isso ficar guardado, isso aqui vira uma outra coisa muito ruim dentro de nós. O que você está realmente fazendo ao perdoar os outros é lhes dizer: eu não preciso mais desperdiçar as minhas emoções e sentimentos com você ou com suas ações. E acho que assim a gente pode ir caminhando para esse fechamento. Para ter uma vida de sucesso, você precisa perdoar aqueles que lhe magoaram ou lhe ofenderam. Seja honesto quando for necessário perdoar. E encontre a sua própria maneira de perdoar. Um beijo para você. Fica com Deus.